Digo e repito isso sempre quando vou abordar esse assunto, porque olha, sempre é notícia as pessoas que deixaram para a última hora, não conseguiram carregar, encaminhar aí a declaração do imposto de renda. E nesse ano tem algumas novidades. Quem vai falar um pouco conosco a respeito desse assunto é o Walter Kopp. Ele é especialista no assunto, conhecido nas redes como Doutor Imposto de Renda, fundador do serviço Doutor Imposto de Renda. Walter, boa tarde, obrigada pela sua participação, seja bem-vindo. Ana, boa tarde ao ouvinte educadora que nos acompanha pelo rádio e por todas as plataformas digitais. Estava com saudade de falar de imposto de renda com você. Obrigada pelo carinho, Walter, eu também, viu? Saiba que é recíproco, inclusive com alguém que sabe tanto sobre esse assunto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive, sobre esse serviço, né? Fundador do serviço Doutor Imposto de Renda. Você decidiu se especializar nisso, trabalhou tanto tempo nessa área, né? O Walter trabalhou na Receita Federal e agora você está atuando especificamente com relação a isso e tem até um site sobre o assunto, né? Exatamente, foram 30 anos de Receita, 29 e alguns meses. Desse tempo todo, 25 anos eu atuei no imposto de renda em grupos nacionais, regionais, Estado de São Paulo e aqui na Delegacia de Limeira. Só plantão fiscal, Mariana, eu fiz 20 anos ininterruptos, 20 anos seguidos atendendo uma vez por semana aqueles que tinham dúvida do imposto de renda. Me aposentei, era uma opção bastante definida já uns 2 anos antes de eu poder me aposentar. A ideia era continuar, graças a Deus a saúde está boa, está cedo ainda para parar, continuar mais um tempo tratando de imposto de renda e aí fundamos a Doutor Imposto de Renda, que tem um trabalho parecido com o que eu fazia na Receita, que é a orientação, é tirar as dúvidas, é apoiar o profissional contábil e o declarante, aquele que vai fazer a sua própria declaração. E Walter, quais são as principais dúvidas que você observa, que você observou no decorrer do ano? Porque quando a gente fala sobre imposto de renda, nossa, a primeira coisa que me vem à mente é aquela pessoa assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tantos papéis, não sei o que lá. Todo mundo fica meio perdido, parece que é uma coisa meio prática, que você vai aprendendo na prática. O que você observa? Qual que é a principal dificuldade? A principal dificuldade, Mariana, e eu acho que quem está nos acompanhando vai concordar, e é até um pouco uma falha nossa, a pessoa que faz a declaração, que é não ter a documentação que vai ser a base para o preenchimento organizada, toda ela pronta. Por quê? Há uma ideia de que imposto de renda é assunto para março e abril de cada ano. Agora, os 2 últimos anos, maio incluído também pelas prorrogações, né? Mas não é. O imposto de renda vai acontecendo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. E é muito importante que você vai ao dentista, já guarda o recibinho lá no envelope, se você ainda usa papel. Se você, como eu, está no digital, escaneia, põe numa pastinha no seu computador. Mas quando chegar o momento de preencher a declaração, tenha em mãos toda a documentação que vai servir de base. Essa é a maior dificuldade que as pessoas encontram hoje, se organizar para preencher a declaração. Ou seja, é algo que a gente consegue resolver, é só uma questão mesmo de organização. E quais seriam esses principais documentos? A gente sabe que é preciso ter aquele informe de rendimentos para quem é pessoa física, né? E presta serviço, as empresas, elas têm inclusive um prazo para apresentar essa documentação. O que mais é preciso, então, entregar nessa declaração, Walter? Exatamente. A base ou são as receitas, né? São os rendimentos que você tem. Você colocou muito bem, quem é um funcionário com um vínculo empregatício vai ter lá o seu informe de rendimentos. Se trabalha de forma avulsa, vai ter uma outra forma de rendimento, pode ser um RPA ou algum controle semelhante, mas também deve declarar esse rendimento. E todos os demais rendimentos, rendimento de aluguel, muita gente esquece, aluguel é um rendimento tributável se você recebe. Então você tem que juntar todos os informes relativos a todas as suas rendas,
incluindo aquelas bancárias que já vêm tributada, como, por exemplo, um CDB, um RDB, aplicações financeiras, que já são tributadas na fonte, mas precisam entrar na sua declaração para que justifique, aquela renda justifique eventual aquisição de bens ou direitos. Na outra ponta, eu tenho que guardar, ter comprovantes das minhas despesas dedutíveis, especialmente despesas médicas e assemelhadas, despesas com instrução, lembrando que são aceitos apenas cursos regulares, aqueles que dependem do Ministério da Educação para funcionar, ou seja, da pré-escola ao doutorado, ao pós-doutorado, mas aquilo que é regulamentado. Cursos avulsos não são dedutíveis. Você faz um curso de línguas, você faz um curso na área de artes, música, piano, etc., não é dedutível. Também entra na declaração a sua situação patrimonial. Você adquiriu bens, você vendeu bens durante o ano, tudo isso deve constar da sua declaração. E por último, fechando, você declara também eventuais dívidas contraídas ou pagas durante o ano, vai na ficha própria. Ou seja, é uma fotografia com base em 31/12 do ano anterior, você entrega agora março, abril, maio, mas é o que aconteceu de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. Walter, vou fazer uma pergunta de leiga aqui para você agora, tá? Tô aqui pensando, eu declarei meu imposto de renda em 2021 e nesse ano de 2022 eu comprei um carro. Eu preciso declarar esse carro nesse ano ou não? Veja, é importante a sua pergunta. Quando eu adquiro alguma coisa, você usou o exemplo do carro, onde já existe um documento, que é o certificado de propriedade desse veículo, né? Você tem esse documento obrigatoriamente na aquisição, mas existem casos em que as pessoas adquirem bens e que não levam a registro no órgão competente de imediato. Por exemplo, um terreno, compra através de um contrato, etc., mas não registra em cartório, nada disso. Para o imposto de renda, o que vale é o financeiro. Você adquiriu um bem, pagou algo sobre ele, entra aquele valor pago. Adquiriu uma casa, adquiriu um terreno, não registrou no cartório ainda, já deve aparecer no seu imposto de renda na medida em que você pagou alguma coisa. O carro que você usou na pergunta, você adquiriu o carro, pagou à vista, ele já entra na sua declaração pelo valor efetivamente pago. Você financiou o carro, você lança na sua declaração entrada mais parcelas pagas, não o valor da nota fiscal se for um carro zero, não o valor do recibo se for um carro usado. Você vai compondo o valor quando ele é financiado na medida em que você vai efetuando os pagamentos. E considerando aí uma situação hipotética de que esse bem ele foi comprado então à vista, no ano seguinte ele precisa também ser novamente declarado ou a Receita ela já entende que esse bem é um bem próprio que está ali, Walter? É interessante. A sua declaração de bens é uma fotografia do seu patrimônio, ela é estática, é a situação em 31/12 do ano calendário, que é esse nome que a gente dá para o ano anterior, o ano de referência. Você mantém aquele bem que já está no seu patrimônio, usando o seu exemplo, vamos admitir esse carro comprado à vista, portanto ele está quitado. Nos demais anos você vai repetindo o valor. Não é permitido nem para bens móveis, veículos, nem para bens imóveis que você atualize o valor. É o valor histórico de aquisição. Walter, tem dúvida chegando aqui da nossa audiência que está acompanhando a entrevista. Mariana, e quando não entregam o comprovante? Eu trabalho numa faculdade e eles não passaram um comprovante de pagamento. Eu posso pegar pelo extrato bancário, mas se eles colocarem a mais, o que pode ser feito com relação a isso? Porque até onde eu sei, Walter, a empresa ela é obrigada a entregar isso. E se ela não entrega, o que esse funcionário ele pode fazer? Tem por onde ele correr ou ele precisa realmente que a empresa entregue esse documento?
É fundamental a existência do documento. Entretanto, ele, seja beneficiário de uma renda, seja pagador de um serviço, no caso da pergunta, ele tem elementos para provar. E essas provas a favor dele são financeiras, ou seja, se eu sou funcionário, ainda que não venha um informe de rendimentos, eu tenho o holerite mensal, dá um pouquinho mais de trabalho para compor isso e o risco de erro aumenta. Por isso que é exigido legalmente, é obrigatório que a empresa forneça o informe acumulado dos rendimentos dos 12 meses. No caso da faculdade, eu tenho o boleto, eu fiz um PIX, enfim, a prova financeira durante o ano de todos os pagamentos é suficiente para que eu coloque na declaração essa despesa e me beneficie da dedução do valor pago limitado, né? R$ 3.561,50, mas é dedutível. Eu fico aqui pensando, né? Legalmente falando, como eu já disse, repito, as empresas têm que apresentar, então, esse comprovante. Se a empresa não apresenta, muitas vezes o funcionário ele não quer se indispor, porque ele mantém esse vínculo empregatício, muito provavelmente é o que acontece aqui com o nosso ouvinte, né? Ele poderia, por exemplo, exigir na justiça, mas daí eu penso que seria algo muito mais burocrático, né, Walter? Eu acho que compensaria realmente ele pegar olerite por olerite e fazer essa relação? Sim. E se essa empresa não está entregando a ele o informe e não está transmitindo a informação para a Receita, ele vai ter mais uma dor de cabeça, digamos, que é o risco dele ir para a malha. Por isso que a comprovação financeira dele é fundamental. Quando a empresa não recolhe nada, isso infelizmente existe, a empresa paga o salário, mas não recolhe nem previdência, nem imposto retido, etc. O beneficiário, o funcionário, vai para a malha. Só que ele comprova, pela carteira de trabalho, pelo contrato de trabalho, que ele é funcionário dessa empresa e que ele recebeu o valor líquido com o imposto de renda descontado dele. Apresenta essa documentação, a Receita vai liberar, inclusive, sua restituição, se for o caso. E vai adotar o procedimento para cobrar da empresa que ela recolha o que ela não recolheu. Infelizmente, não tem outro jeito. Quem tem que comprovar que recebeu e que teve imposto retido é o beneficiário do rendimento, nesse caso que você trouxe, o funcionário. Outra dúvida que chega aqui da Maria, do Nossa Senhora das Dores. Ela diz que ela recebeu auxílio emergencial no ano passado, né? E ela queria saber se ela precisa, então, fazer a declaração. A gente tem algumas regrinhas sobre quem tem que fazer, né, a declaração. Tem aí um limite de rendimentos, mas com relação à questão do auxílio, que é essa dúvida dela, Walter. Ótima pergunta, até porque é a mudança em termos de regra, de legislação para este ano. O ano passado, 2021, que se referia a 2020, ano da criação do auxílio emergencial, a regra da devolução de eventual auxílio recebido indevidamente era obrigado a declarar e devolver o valor. Por quê? Porque a lei que instituiu o auxílio emergencial, no seu próprio texto, trazia essa regra. Em 2022, referente a 2021, embora o auxílio emergencial continue existindo, na renovação, digamos assim, no segundo período de auxílio emergencial, não há na norma que criou essa vinculação com o imposto de renda. Então, auxílio emergencial não é obrigatoriedade de entrega, ainda que esse auxílio esteja irregular, ou seja, que durante 2021 a pessoa recebeu rendimento tributável superior a R$ 22.847,76. Quem está nessa situação está irregular. Tem que ver junto ao Ministério da Cidadania qual o procedimento para eventual devolução do montante recebido, mas não é condição de obrigatoriedade. Se a pessoa está obrigada por qualquer outra motivação, ela deve informar o auxílio emergencial recebido como rendimento tributável.
Walter, vou contar aqui para você e para nossa audiência que eu não sei fazer a declaração do imposto de renda, tá? Mas o meu marido é que faz para mim. Então, me aproveito aí porque ele sabe, então para ele é muito Que tranquilo. maravilha! Ele cuida de toda a documentação. Mas, para quem de fato vai ter que pôr essa mão na massa, né? Eu me lembro que em anos anteriores, e faz muito tempo, tinha que baixar um programa, alguma coisa nesse sentido. Didaticamente, como que está esse processo esse ano? Continua existindo. É interessante que com a evolução tecnológica, o programa já virou o sistema mais antigo, né? Hoje nós podemos fazer online, você entra lá no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, mediante um log, mediante senha, código CPF, código e senha, né? Uma conta GovBR, por exemplo, nível de segurança prata ou ouro você consegue, e você preenche na tela do seu computador, vamos dizer, diretamente nos computadores da Receita, online. Essa é uma das formas. A segunda, mais moderna ainda, é usar o seu smartphone ou o seu tablet, o seu dispositivo móvel para preencher e entregar a declaração. E o modelo que já ficou antigo, que é usar o aplicativo. Você baixa o programa, instala na sua máquina e faz o preenchimento. Ainda é usado pela maioria pela facilidade, né? É mais fácil preencher usando o aplicativo. E o aplicativo está online, então tudo que acontece de alteração, a hora que você abre o programa, ele já vai lá, atualiza tabelas, até mensagem passou a ser dinâmica e pode mudar a qualquer tempo, porque ele está... Toda mulher tem um lado diva. Desperte o seu. Novo Eudora Diva Esplêndida. online. Tá certo, tô recebendo um recado da nossa audiência, o Wagner Guide tá acompanhando o programa, mandando um abraço para você, viu, Walter, dizendo que você é muito gente boa e que você realmente é o doutor imposto de renda, porque entende de tudo. Aliás, eu quero abrir aqui o espaço para você falar, então, com relação ao seu site, para que o pessoal acesse, caso tenha alguma dúvida, né? Lá, acredito que você compartilha informações. Perfeito. Um abraço ao Wagner, grande amigo, cara bacana, está sempre acessando o que a gente publica. Nós estamos publicando semanalmente em praticamente todas as mídias sociais e no momento, Mariana, vou aproveitar esse espaço e a sua audiência, estou numa campanha, a Doutora Imposto de Renda está numa campanha para alcançar aqueles níveis que o YouTube começa a enxergar a gente e ver que a gente existe. Eu tenho ideia de um serviço inédito, incrível, exclusivo, que vamos lançar, se Deus quiser, em uma semana ou duas, e eu estou precisando de horas assistidas. Tem mais de 120 vídeos de conteúdo, tem horas e horas, e eu estou buscando as 4.000 horas de audiência no YouTube. O canal é youtube.com/doutor imposto de renda, por extenso e tudo junto. Estamos chegando a 3.000 horas hoje, a posição de hoje, falta 1.000 horas aí para que eu lance um serviço inédito para o Brasil todo, porque é YouTube, tirando dúvidas do declarante, do mesmo jeito que eu fazia quando estava lá na minha mesinha na Receita Federal. Vem aí o plantão fiscal do Doutor Imposto de Renda no YouTube. Acabou de chegar um último recadinho, já ia até liberar você, Walter, mas é uma outra dúvida e eu vou ler contigo aqui o recado da nossa ouvinte. Mariana, Walter, meu marido faz o imposto de renda. A gente tinha uma casa que era nossa, com tudo registrado no nosso nome. E agora, a outra casa que a gente comprou não tem registro e contrato de gaveta. Tem que colocar no imposto de renda essa casa? Excelente pergunta. O contrato de gaveta para fins de imposto de renda não existe. Você vendeu a casa que possuía, debaixa nessa casa, veja se não há ganho de capital nessa venda. Se você vendeu a casa e já comprou outra, se isso ocorreu em menos de 180 dias e o produto da venda integralmente foi utilizado na compra, significa que não há tributação, o seu ganho de capital é isento, você tem que informar isso na declaração, mas
é isento. Agora, de entrada na casa adquirida, ainda que não exista registro nenhum, que seja um contrato de gaveta. Isso, além de te dar um documento probatório dessa aquisição, é a regra. Quando passar o documento, só vai mudar a questão de registro de imóveis, mas o bem já estará na sua declaração com os valores efetivamente pagos na aquisição dele. Walter Kopp, doutor em imposto de renda, conversando conosco nessa tarde. Muito obrigada pelo bate-papo, pelas orientações, acima de tudo. Walter, grande abraço para você. Eu que agradeço, Mariana, um abração a você, a toda a audiência e continuo aqui à disposição. Nós temos aí um prazo maior agora, com essa gigante facilidade do Skype, do online, a hora que você quiser é só chamar. Muito obrigada. Boa tarde para você. Esse é o Walter Kopp, então, esclarecendo dúvidas. E eu sei que para muitas pessoas é um porre, né? A gente falar de imposto de renda, mas é necessário, né? E trazendo aqui essa entrevista com ele, conseguimos esclarecer as dúvidas da nossa audiência, o que é de suma importância. Simone